situação do governo atual na casa, né? Recentemente a gente teve uma série de problemas com 3 partidos, né? Especificamente o União Brasil, com a troca do ministério, mas acabou conseguindo manter, teve aquele problema de troca de ministro, que o ministro foi convidado, não aceitou, o líder, né? O Pedro Lucas. Depois tivemos o PSD, que ficou insatisfeito, né? Tinha expectativa de levar talvez o Ministério do Turismo, também diante, né, dessa troca do União Brasil, não levou e acabou se distanciando do governo. E nos bastidores, né, a bancada tem falado que não está se sentindo obrigada, digamos assim, a seguir com o governo. E depois o PDT, por causa da troca do Ministério da Previdência com a saída do ministro Lupe e a entrada do ministro Volney, que dizem eles que não foi exatamente acordada com a bancada. Como é que o governo começa esse ano pré-eleitoral e o que é que pode fazer, se é que vai fazer alguma coisa, para tentar contornar essa situação de... Olha, Tenório, primeiro que, a despeito desses problemas ocorridos, até agora nós votamos tudo o que foi necessário e que o governo pretendeu. Até mesmo na última quarta-feira, nós votamos o PL dos servidores, que era um dos mais difíceis, que era um PL de reajuste, mas criava e transformava em cargos. Isso de grande impacto na administração pública federal. Nós aprovamos praticamente por unanimidade esse projeto. Votamos semana atrasada outro projeto importantíssimo, que é uma reformulação da lei das PPPs. Decisiva essa votação e aprovação desse projeto para os investimentos do PAC, que fez uma remodelagem nessa parceria público e privado e nas articulações que o governo precisa fazer para implementar e ter a presença forte das empresas estatais e da iniciativa privada nos investimentos do PAC. A despeito disso, nós não temos tido dificuldade de aprovar todas as matérias do ponto de vista econômico. O mundo todo sabe, o Brasil sabe, que tem matérias mais relacionadas às questões de direitos, sobretudo de costume, nessa área de costumes, que nós temos dificuldade por conta da compulsão ideológica do Congresso. Todo mundo sabe disso, que não é fácil, né? Por exemplo, na lei ambiental, aprovaram uma lei, um novo marco do licenciamento ambiental no Senado, e nós tínhamos aprovado aqui, já teve divergência aqui, foi para o Senado reformulou, e nós vamos ter que debater isso aqui, porque é uma questão que a base do governo se dividiu no Senado e com certeza vai se dividir aqui, que é uma matéria, não acho conveniente votar essa matéria em plena COP30. O mundo todo está olhando para o Brasil e nós precisamos ter muito cuidado para o Brasil não dar um sinal trocado dentro dos seus compromissos mundiais com a questão ambiental. Foi o que eu vi, por exemplo, fortemente o presidente Lula discutindo na China com o Xi Jinping. Portanto, são matérias que são polêmicas e isso não pode ser motivo para desagregar a base do governo. Eu já respondo outra coisa, que esses partidos, eu defendo que o PDT volte à normalidade na relação com o governo. O PDT sempre foi um aliado leal e fiel aqui dentro. Eu já defendi isso perante a ministra Gleice e estou trabalhando para isso, defendo isso. Vamos dizer assim, um reajuste de conduta de lado a lado entre PDT. O que poderia ser feito de reajuste? Aí tem que discutir com a bancada. Eu acho que nós temos que reunir a bancada e a liderança do PDT e discutir o reposicionamento dele no governo. O União Brasil foi superada aquela questão da indicação do ministro, da saída do Juscelino, a indicação do outro ministro, e o PSD que vem com esse problema desde o ano passado. Nós temos conversado sobre isso. Eu defendo a tese que é necessário daqui até julho, mais ou menos, a gente fazer um rearrumamento do governo com os partidos da base aqui dentro, tendo em vista 2026. Eu acho que é fundamental, num momento como esse, nós atrairmos o centro e discutirmos a efetividade da participação deles no governo e, a partir daí, consolidarmos o nosso espectro, a ideia da frente ampla. Eu sou defensor da frente ampla
para 2026. A ideia da frente ampla tem que caber toda a esquerda, tem que caber o centro e setores da direita. Essa frente ampla, eu estou com essa tese, ela tem que ser construída em torno de 2 princípios: compromisso com a democracia, isso é fundamental, e do Estado democrático de direito, e um programa transformador que altere o padrão de desenvolvimento com fortes mudanças na questão da renda e na questão da miséria, como o governo já vem fazendo. Então, a ideia da frente ampla, ela é muito importante. Nós temos que juntar amplo setor da sociedade para derrotar a ultradireita em 2026. Isso é que eu defendo. E esses partidos são chave. Tem que chamar todo mundo, sentar e conversar. Tem divisão nos partidos? Tem. Até no PT tem divergência muitas vezes. Como é que não tem na União Brasil, no MDB, enfim. Eu acho que nós temos que... eu vou defender uma outra ideia. Vou defender no PT que nós apresentamos uma ideia, uma proposta de federação, envolvendo PT, PV e PCdoB, como já existe, e trazendo também para a federação PSB e PDT. Eu acho que, como as federações estão se formando, nós do PT temos que nos dar conta de que é importante formar uma federação. Essa federação teria em torno de 119 deputados e deputadas. Tem importância vital para a construção da ideia da frente ampla para 2026. É o que eu defendo. Líder, enfim, 2 ideias importantes, né? Pensando Eu dei 2 ideias centrais aí para você explorar. Exatamente. Mas a minha única dúvida é sobre essa questão da rearrumação, né? Que o senhor falou que o senhor defende que o governo faça até julho, né? O que é que poderia ser essa rearrumação? Seria rever o espaço no governo, rever... Eu acho que é sentar com os presidentes de partidos e os líderes e discutir. Eu não tenho receita e não é eu que sugiro mudar isso ou mudar aquilo, é o governo que tem que fazer. Mas aí, no caso, sentar seria importante, no caso, sentar com o presidente. Eu acho que o governo, nós deveríamos sentar a ministra da Articulação Política com os presidentes de partidos e os líderes para discutir essa nova nomenclatura que eu estou chamando de frente ampla para 2026. E estabelecer quais são os compromissos de cada partido e quais são os nossos do governo. Para deixar tudo, digamos assim, preto no branco, né? Por quê? Porque veja bem, a direita, a ultradireita, ela tem plano A e plano B. E o nosso plano só é plano A. E o plano A tem que se ancorar na figura do presidente Lula, na reeleição dele, mas em torno dele montar um amplo espectro político e ideológico para continuar as mudanças que ele está realizando. Então essa ideia da frente ampla é para ganhar a eleição e governar. O que aconteceu na última eleição de 2022? Não teve frente ampla, teve uma frente esquerda, veio alguns partidos no segundo turno, mas acho que chegou a hora do Brasil repensar. A direita ela tem plano A e plano B. Eles têm os bolsonaristas, que originais, e tem os aliados, como Tarcísio e companhia, que é a direita, a ultradireita, em torno de um programa que é um programa de retirada de direitos, né? É um programa que fracassou com o consenso de Washington e que agora eles querem reeditar algo parecido. Não há mais espaço no Brasil sobre isso. E o principal objeto dessa frente ampla é o compromisso dela com a democracia e com o Estado democrático de direito. Líder, ainda sobre aqui como é que está o governo, né? O senhor comentou que projetos como essa questão do licenciamento ambiental, que foi aprovado no Senado e dividiu bastante a base, né? Acho que a verdade do governo acabou ficando com poucos votos ali. Na verdade, o PT, né? Ficou com poucos votos, a base governista acabou votando junto com o pessoal do agro, enfim. Aqui na Câmara, o senhor falou que projetos como esse não podem dividir a bancada, né? Não podem esfarelar, digamos assim, a base de apoio ao governo. A tendência do governo aqui seria liberar a bancada? Eu acho que o governo, nós temos algumas prioridades que é central para nós aqui, para votar. Isso aí é um projeto à parte. Nós temos imposto de renda, a PEC da segurança e agora a medida provisória de isenção de conta de energia que vai atingir até 115 milhões de pessoas.
Essas 3 matérias, para mim, elas são estratégicas para o Brasil. Elas sustentam o crescimento com inclusão social e, sobretudo, com estabilidade econômica no país. Eu acho que a nossa prioridade do governo deve ser isso. Votar no primeiro semestre aqui o imposto de renda, a PEC 66, de segurança, e agora a medida provisória das contas de energia. A reformulação do marco elétrico do Brasil. Tudo isso no primeiro semestre também, a MP também. Também, eu acho que era fundamental até para a gente avançar nisso. E, na paralela, discutir esses projetos ainda que estão pendentes. Esse negócio do projeto de licenciamento ambiental, que eu acho que nós vamos discutir aqui com os líderes, não tem nenhuma posição ainda definida. Eu sou contrário a esse projeto, não é momento para isso, no momento que o Brasil e o mundo olham para a COP30, nós não vamos fazer, não é hora de um liberou geral. Não é hora de um liberou geral, vamos ter senso de medida. Nós já pagamos caro muitas coisas aqui, né? Portanto, eu acho que nós deveríamos ter muito cuidado com isso, porque isso pode ter grande impacto na sociedade. Deveríamos agregar nessa nova pauta a questão da regulação das bets e a questão tem outro tema que eu fiquei pensando hoje que era fundamental a gente discutir. Daqui para o final eu lembro. Nós temos imposto de renda, PEC 66, a questão da MP como novo marco legal. Essas 3 para o primeiro semestre que o senhor falou. E a regulação das bets, a regulação é fundamental e tinha uma outra que eu... Bet e redes sociais ou outra coisa? Só bet? Não, e redes sociais. E redes sociais. Redes sociais. Nós temos que não podemos fugir desse debate. Mas tem outro tema aí que eu queria agregar. Eu vou me lembrar aqui para o final. Bom, e essas outras matérias? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E voltar a outros projetos de interesse do ministro Haddad. Perfeito. Eu penso que nós temos que... Aí tem outra questão que na política nós temos que dar conta aqui. Nós temos que retomar. O ministro Haddad sempre teve um diálogo muito propositivo e afirmativo com o Congresso. Na gestão do Arthur Lira. O Haddad andava aqui praticamente toda semana, discutindo os projetos, debatendo, encaminhando e dialogando com os líderes. Nós temos que imediatamente retomar isso, até porque o ministro Haddad tem que estar fortalecido, porque ministro fraco na economia é governo fraco. Quanto mais ministro da economia forte, mais governo forte. Portanto, nós precisamos rearrumar essa relação do Haddad com a Câmara. O senhor... Isso foi um ponto interessante, porque realmente o Haddad ele tinha, digamos assim, uma sinergia com o Lira, que não era uma pessoa exatamente mais aberta da República, né? Mas com o Haddad, digamos assim, eles tinham uma certa conversa e se resolviam. O Mota não tem essa proximidade com o Haddad hoje. Se dão muito bem, mas nós temos que ter uma relação mais proativa. E o senhor está querendo fazer essa ponta? Estou querendo. Acho que é fundamental, o Haddad quer isso, e nós vamos retomar isso. Nós vamos ter, na próxima semana, a questão do parlamento dos BRICS, né? Praticamente não vai ter sessão aqui por conta disso. E imediatamente após esse parlamento dos BRICS, eu penso que nós devemos retomar com o ministro Haddad o diálogo que ele sempre teve aqui com o conjunto dos líderes e com o parlamento brasileiro. Perfeito. Foi esse diálogo que resultou em todas as conquistas que nós tivemos em 2023 e 2024. E claro, falou sobre a Haddad e vamos acabar abordando isso também, essa questão da uma crise mais recente, que no caso é o do IOF. Não é uma medida que o governo anunciou, foi mal recebida e depois recuou. O que você acha que aconteceu e qual o impacto disso aqui na Câmara? Veja bem, eu acho que quando você recua de uma ideia, eu não vejo nenhum demérito. A democracia é assim. Você pode... Eu já vi tanta gente na área econômica e nos governos anteriores recuar de determinadas medidas, depende do diálogo que é feito com a sociedade. Portanto, eu acho que isso não é motivo para desgastar o ministro Haddad, não. Muito pelo contrário, o Haddad, ele deu conta, e muito bem, de um país dilacerado economicamente, e ele colocou de pé. Com todas as medidas que nós aprovamos aqui, nós devemos muito ao ministro Haddad.
Da reforma tributária à PEC da transição, que muitos desconfiavam que nós não íamos aprovar. E o Haddad resolveu um déficit que era de 2% do PIB no governo Bolsonaro para praticamente zero agora. Portanto, é um ministro que tem muita responsabilidade fiscal com o país. E ele precisa ser fortalecido cada vez mais para poder encaminhar as matérias de interesse do governo aqui dentro. Eu lembrei da outra pauta que eu quero incluir, é a questão de rever o caixa preta dos incentivos fiscais. Revisão de incentivos, então. Eu acho. O Brasil precisa de recursos. Olha o dilema. O governo tem que manter o arcabouço, as diretrizes centrais do arcabouço, conforme o Haddad tem dito. E, ao mesmo tempo, precisa ampliar a taxa de investimento público naqueles programas que são fundamentais. E toda vida que vem um projeto para cá tem um rombo fiscal. Todo mundo fala em defender o arcabouço, as diretrizes do arcabouço fiscal, mas quando vem um projeto, é a maior dificuldade de você mostrar que ele está tendo impacto nas contas públicas. E acho que chegou a hora do Brasil enfrentar esse debate. Não é razoável nós termos em 2024 quase 600 bilhões de renúncia fiscal nos incentivos que são dados. Não é razoável para o Brasil com os problemas que nós temos. Portanto, esse caixa preta precisa ser revisto. É outro tema que eu acho que devemos incluir. Essa avaliação de que o tema é importante, eu já vi muita gente no governo defender, mas é uma avaliação do Planalto ou uma avaliação sua enquanto deputado? Rapaz, tem muita gente que fala, mas eu quero dar corpo a ela. Você quer fazer essa articulação junto com o Planalto? Quero fazer e vou defender junto ao Planalto para que o governo enfrente essa discussão, que ela é central para termos recursos para investimento e resolver as pendências e até para manter o equilíbrio das contas públicas. E também para esse ano, né? Já pensando em investimento no ano que vem. Claro. Perfeito. Líder, o senhor falou sobre o fortalecimento do Haddad e aí a gente chegou num ponto também que, voltando um pouco também para essa questão do licenciamento ambiental, que é o enfraquecimento da ministra Marina Silva, né? Porque pela votação que a gente teve no Senado, mostrou um isolamento bastante grande do PT nessa defesa da ministra Marina, e outros partidos que fazem parte da base do governo votaram a favor desse projeto que, digamos assim, afrouxa as regras de licenciamento ambiental, um projeto que ministérios de áreas, digamos assim, econômicas, sei lá, Minas Energia, da agropecuária, se posicionaram a favor e o ministério dela se posicionou contra, tem uma posição divergente no governo. Você acha que a ministra hoje está isolada, principalmente diante dessa questão da exploração da Foz do Amazonas? Não está. O que existe é que há uma divergência de fundo, tem uma percepção majoritária no Congresso dos setores de direito e do agro que não tem a mesma opinião que tem a ministra Marina. Isso não significa que ela esteja fraca ou desgastada, né? O governo tem seus ritos e a gente espera que, até pela referência que ela né? Qualquer pessoa de sã consciência sabe que o agronegócio do Brasil, muitas vezes, pelo que o Lula fez nos governos anteriores pelo agro, o agro é injusto com o Lula. O agro é injusto. Agora... Eu nunca vi um governo que tenha ajudado tanto o agro como o presidente do governo Lula. E o agro resolveu ser um instrumento de enfrentamento com o governo. Só quem perde por isso é o agro. Líder, hoje... Isso não é bom para o Brasil nem para eles. Interessante. Hoje, também entrando em pauta de cunho ideológico, hoje o Supremo Tribunal Federal, enquanto a gente estava fazendo essa entrevista, decidiu acatar um pedido para a inclusão do deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito das fake news e também na ação penal envolvida nesse inquérito, que, enfim, tem relação com toda essa suposta articulação em prol do golpe. O que é que o senhor avalia da relação da Câmara com o Supremo? Veja bem, eu não queria misturar essa relação. Eu estou falando como líder do governo, da relação do governo com a Câmara e com as pautas de interesse do governo. Eu acho que, eu tenho participado de algumas conversas, acho que tem que ter um freio de arrumação. Quero apenas dizer isso para você, entre o Poder Legislativo e o Supremo. Mas em que sentido? Da relação e redefinir as competências
com clareza de cada um, para ninguém invadir a competência privativa do outro. Portanto, eu acho que é preciso esse freio de arrumação. Sobre os processos, a justiça existe para isso. Você tem processo, você pede, você se investiga. Eu não quero entrar no mérito, não. Eu só tenho uma tese. Quem atenta contra o Estado democrático de direito e contra as instituições, como que aconteceu de hoje, precisa, evidentemente, ser punido, investigado. E por isso é crime. Todo mundo diz defender, cadê o negócio aqui da nossa Carta Maior? Todo mundo, quando toma posse aqui, levanta a mão e diz: eu prometo defender a Constituição brasileira e as leis do país. É bonito isso, né? Todo mundo levanta a mão naquele plenário do Guimarães e depois muitos não a cumprem. A Constituição era maior do que o mandato, do que o parlamento, era que rege. Portanto, quem comete crime contra a democracia tem que ser investigado e ser punido. É o que eu defendo, seja para ele, Eduardo Bolsonaro, para qualquer um outro, ou para qualquer um de nós que atente contra os princípios fundantes do Estado democrático de direito. Líder, mexe com isso também, mas aí esse tem mais a ver com o governo, porque também é um tema bastante teológico, é essa questão da anistia, né? Na última reunião, o Mota sinalizou que não estava muito disposto a pautar em plenário e tentou uma saída ali via comissão especial. O que é que o governo acha disso? Toparia? Não é esse é um tema que diz respeito à democracia. E nós não podemos aceitar a anistia ampla, geral e restrita, como eles fizeram no PL do Ramagem e como querem fazer no PL que está tramitando aqui dentro. Rever, modular a dosimetria das penas daqueles que participaram muitas vezes sem saber porque estavam participando é correto. O tamanho das penas, tudo isso o Supremo pode rever. Agora, teve comando nesse negócio. Quem comandou, quem articulou, quem ordenou e quem estava preparando um plano para matar o presidente da República, anular as eleições, prender matar o presidente da República, o ministro Supremo, o vice-presidente da República e dar um golpe, não pode ter anistia. Do jeito que eles querem, não pode. Precisa ter, eu tenho um conhecimento que os dois presidentes estão discutindo com o Supremo, não sei ainda o resultado disso, para se fazer uma remodelagem disso, mas anistia para quem cometeu crime, como eu disse, que organizou, que trabalhou, que editou decreto, que financiou, que fez toda a patifaria que foi feita no dia 8 de janeiro, não pode receber anistia do Congresso Nacional. Então, assim, a posição é contra essa ideia de anistia ampla, geral e restrita, mas não necessariamente contra instaurar uma comissão especial para debater o tema. Eu até acho que pode ser. Eu até acho que pode ser.